Ela me disse que eu não tinha direito de estar ali, na formatura do meu próprio filho. As palavras de Luciana ainda ecoavam na minha cabeça, enquanto eu segurava o telefone com as mãos tremendo. 23 anos depois que André nasceu, alguém estava me dizendo que eu não tinha direito de estar no momento mais importante da vida dele. Desliguei o telefone e me sentei na beirada da cama, tentando processar o que acabara de ouvir. Como chegamos até aqui? Como uma mulher que mal conhecia meu filho quando ele era criança agora se achava no direito de me excluir da vida dele? Meu nome é Sandra, tenho 48 anos, e a história que vou contar não é sobre vingança ou drama exagerado. É sobre amor incondicional, sobre sacrifícios silenciosos e sobre como a verdade, por mais tempo que demore, sempre encontra seu caminho para a luz. É sobre descobrir que às vezes precisamos lutar não com gritos ou confrontos, mas simplesmente existindo e persistindo até que nossa importância seja impossível de ignorar. Por 15 anos criei André sozinha depois que Ricardo me abandonou por uma mulher mais jovem. Ainda me lembro da noite em que ele chegou em casa com aquele olhar estranho, a mesma expressão que vi tantas vezes em pacientes que estavam prestes a receber uma notícia difícil. Eu trabalhava como enfermeira no Hospital São Lucas, no turno da noite, e havia acabado de chegar de um plantão particularmente difícil quando ele disse que precisávamos conversar. André tinha apenas 8 anos na época, dormindo no quartinho pequeno do nosso apartamento alugado na Vila Madalena. O apartamento tinha 2 quartos minúsculos, uma sala que servia também como sala de jantar e uma cozinha onde mal cabiam 2 pessoas. Não era muito, mas era nosso lar. Ricardo se sentou na mesa da cozinha, mexendo nervosamente em uma xícara de café frio, e me contou que havia conhecido alguém. Luciana, uma corretora de imóveis de 26 anos, loira, bem-sucedida, tudo o que eu aparentemente não era mais aos 33. Naquela conversa dolorosa, ele disse que se sentia sufocado, que nossa vida havia se tornado monótona demais para ele. Reclamou que eu chegava sempre cansada do hospital, que não tínhamos mais tempo para namorar como antes, que ele precisava de alguém que o inspirasse novamente. Luciana representava tudo isso para ele. Juventude, sucesso, uma vida sem as responsabilidades pesadas que nossa família havia se tornado. Ele disse que se sentia culpado, mas que não conseguia mais fingir que era feliz conosco, que precisava de espaço, que não era mais o homem que havia se casado comigo, que Luciana o fazia se sentir vivo novamente, enquanto eu só o lembrava de obrigações e contas para pagar. Naquela noite, depois que Ricardo saiu levando apenas uma mala com suas roupas, eu me tranquei no banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Olhei no espelho e vi uma mulher de 33 anos com olheiras profundas, cabelo sempre preso em um coque prático, mãos ressecadas pelo excesso de álcool gel do hospital. Talvez Ricardo tivesse razão. Talvez eu tivesse me tornado apenas uma sombra da mulher que ele havia se apaixonado. Mas quando olhei para André na manhã seguinte, perguntando onde estava o papai com aqueles olhos grandes e confusos, eu soube que não podia desabar. Ele precisava de mim inteira, forte, presente. Então foi isso que eu fiz. Me tornei tudo o que meu filho precisava. Mãe, pai, provedora, amiga, conselheira. Trabalhei dupla jornada como enfermeira para que meu filho nunca sentisse falta de nada material. Pegava plantões no São Lucas durante a semana e trabalhava aos fins de semana no Hospital Santa Catarina, na Zona Sul. Eram 40 minutos de ônibus entre um hospital e outro, mas o salário extra fazia toda a diferença no nosso orçamento apertado. Durante os primeiros meses após a separação, estabelecemos uma rotina que se tornou nossa nova normalidade. Eu acordava André às 6 da manhã, preparava seu café da manhã enquanto ele se arrumava para a escola. Deixava o almoço pronto na geladeira com um bilhetinho carinhoso explicando como esquentar e saía para o trabalho. Nossa vizinha Dona Carmen, uma senhora de 60 anos que havia criado 5 filhos sozinha, cuidava de André quando eu precisava trabalhar até mais tarde. Dona Carmen se tornou mais do que uma vizinha, ela virou família. Nos dias em que eu chegava em casa completamente exausta, ela já tinha dado banho no André,
ajudado com o dever de casa e preparado um jantar simples. Ela nunca aceitou pagamento. Dizia que ajudar uma mãe trabalhadora era sua forma de retribuir toda a ajuda que havia recebido quando estava na mesma situação. André se adaptou bem à nova rotina, mas eu percebia que ele sentia falta do pai. Nas primeiras semanas, ele perguntava constantemente quando Ricardo voltaria, se ele havia feito alguma coisa errada para o papai ir embora. Eu explicava da forma mais delicada possível que o papai não tinha ido embora por causa dele, que às vezes os adultos precisavam morar separados, mas que isso não mudava o amor que ambos sentíamos por ele. Ricardo aparecia esporadicamente nos primeiros meses, geralmente aos sábados, para levar André para um passeio. Eles iam ao shopping, ao cinema, ou simplesmente andavam pelo Parque Ibirapuera. André voltava desses encontros com os olhos brilhando, me contando sobre os planos que o pai tinha prometido. Uma viagem para a praia, um dia no zoológico, aulas de futebol. Eu sorria e concordava, mesmo sabendo que a maioria desses planos nunca se concretizaria. Conforme os meses passavam, as visitas de Ricardo foram se tornando menos frequentes. Ele sempre tinha uma desculpa. Estava trabalhando demais. Tinha viajado a trabalho, estava doente. André começou a parar de perguntar quando o pai viria buscá-lo, e isso partia meu coração mais do que qualquer coisa que Ricardo pudesse ter feito comigo. Durante esses primeiros anos sozinha com André, aprendi a ser criativa com o nosso dinheiro limitado. Inventava brincadeiras que não custavam nada. Caça ao tesouro no apartamento, acampamento na sala com lençóis e almofadas, sessões de cinema em casa com pipoca caseira. André nunca reclamou que não tínhamos as coisas caras que seus colegas tinham. Ele parecia entender, mesmo sendo tão pequeno, que estávamos fazendo o melhor que podíamos. Nas noites em que eu não precisava trabalhar, nós estabelecemos tradições que se tornaram sagradas. As quintas-feiras era nossa noite de jogos. Dominó, baralho, jogo da memória. Aos domingos, quando eu não estava trabalhando, cozinhávamos juntos. André adorava me ajudar a fazer bolo de chocolate, mesmo que a cozinha ficasse uma bagunça total. Eu me lembro de uma vez, quando André tinha cerca de 10 anos, ele me perguntou por que não tínhamos uma casa grande como a do seu colega de classe. Expliquei que nossa casa era pequena, mas cheia de amor, e que o tamanho não importava quando as pessoas se cuidavam mutuamente. Ele acenou com a cabeça e disse: "É verdade, mãe. Nossa casa é pequena, mas aqui sempre tem abraço." Quando André tinha 11 anos, Ricardo apareceu com uma notícia que mudaria nossas vidas para sempre. Ele estava noivo de Luciana e queria apresentá-la ao nosso filho. Eles estavam construindo uma vida juntos. Havia comprado uma casa maior em Perdizes e gostaria que André conhecesse aquela que seria sua madrasta. O primeiro encontro aconteceu em um shopping na Zona Oeste. Eu levei André e os encontramos na praça de alimentação. Luciana estava exatamente como eu havia imaginado. Loira, elegante, vestida com roupas caras, mas casuais. O tipo de mulher que parecia ter saído de uma revista. Ela foi carinhosa com André. Perguntou sobre a escola, sobre seus hobbies, sobre o que ele gostava de fazer. André, que estava na fase em que começava a se interessar por videogames e eletrônicos, ficou impressionado quando Luciana mencionou que eles tinham um videogame novo em casa e que ele poderia jogar sempre que quisesse. Ela também falou sobre a piscina da casa nova, sobre como ele seria sempre bem-vindo, sobre os planos que ela e Ricardo tinham para incluí-lo em suas vidas. Durante aquele encontro, eu observei Luciana com atenção. Ela era educada comigo, mas eu conseguia sentir uma tensão subjacente. Não era hostilidade declarada, mas uma espécie de desconforto, como se minha presença a lembrasse de que ela estava construindo sua felicidade sobre os destroços de uma família que existiu antes dela. Depois daquele dia, as visitas de Ricardo se tornaram mais regulares, mas agora sempre incluíam Luciana. Eles levavam André para lugares que eu nunca poderia pagar. Restaurantes caros, parques temáticos, shopping centers onde compravam roupas de marca. André voltava para casa com sacolas cheias de presentes e histórias sobre lugares incríveis que havia conhecido.
Eu tentava não sentir ciúmes, mas era difícil. Não era inveja das coisas materiais que eles podiam oferecer, mas sim da facilidade que eles tinham para fazer meu filho feliz. Enquanto eu precisava ser criativa para inventar diversões gratuitas, eles simplesmente abriam a carteira e proporcionavam experiências que André nunca esqueceria. Quando André completou 12 anos, Ricardo e Luciana se casaram em uma cerimônia pequena em um cartório, seguida de uma festa em um clube elegante na Zona Sul. André foi convidado para ser o pajem, e eu o levei para comprar um terno pequeno que custou quase um salário inteiro. Ele ficou tão bonito naquele dia, com o cabelo penteado e um sorriso enorme no rosto. A cerimônia foi linda, e Luciana estava radiante em seu vestido branco. Durante a festa, ela se aproximou de mim e disse que esperava que pudéssemos ter uma boa relação pelo bem do André. Disse que nunca teve a intenção de substituir meu lugar como mãe, mas que queria ser uma presença positiva na vida dele. Naquele momento, eu acreditei na sinceridade dela. Os anos seguintes trouxeram mudanças graduais que eu só conseguiria compreender completamente muito tempo depois. André começou a passar mais fins de semana na casa de Ricardo e Luciana. Inicialmente, eram apenas os sábados, mas logo se expandiu para fins de semana inteiros. Eles argumentavam que André precisava se acostumar com a nova dinâmica familiar e que quanto mais tempo passasse com eles, mais fácil seria a adaptação. A casa deles era realmente impressionante. Um sobrado de 3 andares em Perdizes, com 4 quartos, uma sala enorme, cozinha americana e uma piscina no quintal. André ganhou um quarto só para ele, decorado com temas de super-heróis, com uma televisão de tela grande e um videogame que eu nunca poderia comprar. Comparado ao nosso apartamento pequeno, a casa deles parecia um palácio. Luciana se mostrou uma anfitriã perfeita para André. Ela cozinhava seus pratos favoritos, organizava festas para ele e seus novos amigos do bairro. Levava-o para conhecer lugares interessantes na cidade. Ela realmente parecia se importar com ele, e André respondia a essa atenção com entusiasmo crescente. Durante esse período, eu comecei a notar mudanças sutis no comportamento do meu filho. Ele ainda era carinhoso comigo, mas havia uma nova sofisticação em seus gostos e expectativas. Começou a questionar por que não tínhamos certas coisas em casa, por que não podíamos viajar como Ricardo e Luciana faziam, por que nossa vida era tão diferente da que ele experimentava com eles. Eu tentava explicar sobre diferentes situações financeiras, sobre como cada família tinha suas próprias circunstâncias, mas era difícil competir com a realidade concreta que ele vivia na casa do pai. Como explicar conceitos abstratos sobre valor e amor para um adolescente que estava descobrindo um mundo de possibilidades que eu não podia oferecer? Quando André completou 14 anos, Ricardo me procurou para uma conversa séria. Ele disse que Luciana havia se afeiçoado muito ao André e que gostaria de ter um papel mais ativo na educação dele. Eles estavam pensando em matriculá-lo em uma escola particular melhor, onde ele teria mais oportunidades e um ensino de qualidade superior. A escola que eles tinham em mente custava R$ 1.200 por mês, uma quantia que representava quase metade do meu salário. Ricardo se ofereceu para pagar a escola, mas disse que seria mais fácil se André morasse com eles durante a semana, já que a escola ficava perto da casa deles e longe do nosso apartamento. Aquela conversa foi uma das mais difíceis da minha vida. Por um lado, eu queria o melhor para meu filho e reconhecia que eles podiam oferecer oportunidades educacionais que eu não conseguia. Por outro lado, a ideia de André morar com eles durante a semana significava que eu o veria apenas nos fins de semana, transformando-me de mãe presente para visitante na vida do meu próprio filho. Depois de muito pensar e chorar sozinha no meu quarto, decidi aceitar a proposta. Não porque eu achasse que era o melhor para mim, mas porque acreditava que era o melhor para André. Ele merecia ter todas as oportunidades possíveis, mesmo que isso significasse um sacrifício pessoal enorme para mim. A transição foi gradual, mas dolorosa. Inicialmente, André passava de segunda a sexta na casa de Ricardo e Luciana, voltando para casa nos fins de semana. Mas aos poucos,
Os fins de semana também começaram a ser divididos. Havia festas de aniversário de colegas novos, passeios especiais, compromissos que faziam com que André passasse cada vez menos tempo comigo. Luciana sempre foi educada quando eu ligava para falar com André, mas eu conseguia perceber uma frieza crescente em suas respostas. Ela me informava sobre a rotina dele, sobre as notas na escola nova, sobre os amigos que ele estava fazendo. Falava sobre André como se ele fosse filho dela, usando expressões como nosso filho e nossa família, de uma forma que me excluía sutilmente. Durante esse período, eu me sentia como uma estranha na vida do meu próprio filho. Quando conseguíamos nos encontrar, André me contava sobre a vida nova dele com entusiasmo, mas havia uma distância que não existia antes. Ele falava sobre Luciana com carinho, sobre como ela o ajudava com os deveres, sobre os conselhos que ela dava, sobre como ela entendia os problemas dos adolescentes. Eu tentava não demonstrar ciúmes ou ressentimento, mas era difícil ouvir meu filho falar sobre outra mulher, como se ela fosse a figura materna principal em sua vida. Luciana havia se tornado a pessoa que acompanhava suas reuniões escolares, que conhecia seus professores, que estava presente nos momentos importantes do dia a dia. Quando André completou 15 anos, a festa foi organizada inteiramente por Luciana. Ela alugou um salão, contratou uma banda, convidou todos os amigos novos dele da escola particular. Eu fui convidada, é claro, mas me senti como uma convidada qualquer, não como a mãe do aniversariante. André me agradeceu por ter ido, me apresentou para alguns amigos, mas eu podia ver que meu papel naquela festa era secundário. Foi nessa festa que ouvi pela primeira vez André se referir a Luciana como minha mãe para um dos amigos. Ele não fez isso por maldade, nem para me magoar. Simplesmente estava explicando quem eram as pessoas presentes. E Luciana havia se tornado minha mãe, enquanto eu era apresentada como Sandra, sem qualquer especificação do nosso relacionamento. Aquele momento foi como um soco no estômago. 15 anos criando meu filho. 15 anos sendo sua única referência materna. E de repente eu havia me tornado apenas Sandra, enquanto outra mulher assumia o título que eu havia carregado com tanto orgulho. Quando André completou 16 anos, Ricardo voltou à nossa vida de uma forma que eu não esperava. Ele apareceu na minha porta em uma tarde de sábado, mais bem vestido do que eu me lembrava, dirigindo um carro novo e importado. Disse que queria conversar comigo sobre o futuro do André, que tinha condições melhores agora e gostaria de oferecer uma vida ainda mais confortável para nosso filho. Luciana estava esperando no carro, e quando André a viu, seus olhos se iluminaram de uma forma que eu não via há muito tempo quando olhava para mim. Ela havia trazido um presente para ele, um tênis de marca que custava mais de R$ 300, o mesmo que ele havia mencionado querer há algumas semanas. Eu nunca conseguiria comprar aquele tênis, e todos nós sabíamos disso. Ricardo me explicou que eles haviam decidido se mudar para uma casa ainda maior, em um bairro ainda melhor, e que gostariam que André fosse morar com eles definitivamente. Não era que eles queriam me tirar da vida dele, ele disse, mas que queriam dar uma família completa ao nosso filho. Luciana sorriu e disse que sempre quis ter um filho, e que André era um presente em suas vidas. A nova casa deles era realmente impressionante. Localizada em Alto de Pinheiros, tinha 5 quartos, uma área de lazer completa com churrasqueira e piscina aquecida, e ficava a apenas 2 quadras de uma das melhores escolas particulares da região. André teria seu próprio quarto com banheiro privativo, área de estudos e acesso a tudo o que uma família de classe média alta poderia oferecer. André ficou completamente encantado com a proposta. Era como se todos os seus sonhos adolescentes estivessem se realizando de uma vez só. Uma casa grande, um quarto incrível, a promessa de uma mesada generosa, viagens nas férias e a sensação de pertencer a uma família que tinha tudo o que ele sempre quis. Eu sabia que não podia competir com o que eles estavam oferecendo. Meu apartamento pequeno, meu salário de enfermeira, minha vida simples pareciam insignificantes comparados com o mundo de possibilidades que se abria para André. Então,
Mais uma vez, coloquei o bem-estar do meu filho acima dos meus próprios sentimentos e concordei com a mudança. A partir dos 16 anos, André foi morar oficialmente com Ricardo e Luciana. Eu me tornei a mãe das visitas esporádicas, dos telefonemas eventuais, dos encontros marcados. Nossa relação, que antes era natural e constante, se transformou em algo formal e programado. Luciana sempre foi educada comigo durante esse período, mas eu conseguia sentir que ela me via como uma parte do passado do André. Ela falava sobre ele como se fosse filho dela desde sempre. Contava sobre as conquistas dele como se tivesse sido ela quem o criou. Fazia planos para o futuro dele como se eu não existisse. Durante os 2 anos seguintes, vi meu filho se transformar em um jovem que eu mal reconhecia. Ele continuava sendo educado e carinhoso comigo, mas havia uma distância que parecia crescer a cada encontro. Falava sobre sua vida nova com entusiasmo, sobre os amigos da escola cara, sobre os lugares que visitava com Ricardo e Luciana, sobre os planos que eles tinham para seu futuro. André havia se tornado fluente em inglês graças às aulas particulares que Luciana contratou, estava fazendo curso preparatório para vestibular na melhor instituição da cidade e tinha acesso a um mundo de cultura e conhecimento que eu nunca poderia ter proporcionado. Eu me sentia feliz por ele, mas também profundamente triste por ter sido excluída de tantos momentos importantes. Quando André completou 17 anos e me disse que queria ser médico, eu não fiquei surpresa. Ele sempre teve essa vocação, sempre se interessou pelos meus relatos do hospital, sempre demonstrou empatia pelas pessoas que sofriam. Mas quando ele mencionou que pretendia fazer medicina em uma universidade particular, meu coração apertou. Eu sabia quanto custava um curso de medicina e sabia que não teria condições de pagar. A conversa sobre a faculdade aconteceu durante um dos nossos raros almoços juntos. André me contou sobre as universidades que estava considerando, sobre os custos envolvidos, sobre como Ricardo e Luciana estavam apoiando seus planos. Ele falava com naturalidade sobre mensalidades de R$ 3.500, como se fosse um valor normal e acessível. Quando perguntei como eles pretendiam custear a faculdade, André me disse que Ricardo estava organizando as finanças e que tudo daria certo. Havia uma confiança em sua voz que me fez perceber o quanto ele havia se acostumado com a ideia de que as coisas simplesmente aconteciam quando se vivia com pessoas que tinham recursos. Algumas semanas depois da conversa sobre medicina, Ricardo me procurou com uma proposta que mudaria minha vida pelos próximos 5 anos. Ele disse que queria que André fizesse medicina, que reconhecia a importância da educação superior, mas que a situação financeira dele não estava das melhores. O negócio próprio que ele havia montado, uma pequena empresa de consultoria, estava passando por dificuldades, e ele não conseguiria arcar sozinho com as mensalidades. Ricardo me explicou que as mensalidades seriam de R$ 3.500 mensais, e me perguntou se eu poderia ajudar com os custos. Não de forma definitiva, ele disse, mas apenas até que ele conseguisse se reorganizar financeiramente. Seria uma contribuição temporária, um investimento no futuro do nosso filho. Eu não hesitei nem por um segundo. Claro que eu ajudaria. André era meu filho, e se eu pudesse fazer algo para garantir que ele realizasse seu sonho de ser médico, eu faria sem pensar 2 vezes. R$ 3.500 era quase todo o meu salário, mas eu encontraria uma forma de fazer funcionar. Ricardo me disse que seria melhor se André não soubesse que eu estava contribuindo com as mensalidades. Ele queria evitar que nosso filho se sentisse pressionado ou culpado, e achava que era melhor manter o assunto entre nós adultos. Ele prometeu que contaria a verdade para André no momento certo, quando ele fosse mais maduro para entender as complexidades da situação. Quando André passou no vestibular e entrou na faculdade de medicina, eu estava mais orgulhosa do que jamais havia estado na vida. Meu filho havia conseguido entrar em uma das carreiras mais concorridas do país, e eu iria fazer parte disso, mesmo que ele não soubesse. Durante 5 anos, eu seria responsável por garantir que ele tivesse a educação dos seus sonhos. Para conseguir pagar as mensalidades de R$ 3.500,
eu precisei reorganizar completamente minha vida financeira. Consegui um emprego adicional no Hospital Santa Helena, trabalhando 3 noites por semana, além do meu expediente normal no São Lucas. Também comecei a fazer plantões extras sempre que possível, trabalhando muitas vezes 36 horas seguidas. O primeiro ano foi o mais difícil. Meu corpo não estava acostumado com a carga horária extrema, e eu frequentemente chegava em casa tão exausta que mal conseguia tirar o uniforme antes de desmaiar na cama. Havia dias em que eu trabalhava sem parar por 72 horas, dormindo algumas horas no hospital entre os plantões. Para complementar a renda, também comecei a aceitar trabalhos de cuidadora particular nos fins de semana. Cuidava de idosos em suas casas, acompanhava pacientes em consultas médicas, fazia curativos domiciliares. Era trabalho pesado e emocionalmente desgastante. Mas cada real extra significava que André poderia continuar estudando. Ainda assim, o dinheiro não era suficiente. No terceiro mês de faculdade, eu precisei pegar um empréstimo pessoal de R$ 10.000 para conseguir manter as mensalidades em dia. A taxa de juros era alta, mas eu não tinha escolha. Não podia deixar que André perdesse a vaga por falta de pagamento. Durante esses 5 anos de sacrifício, estabeleci uma rotina que quase me matou de exaustão. Acordava às 5 da manhã, trabalhava no São Lucas das 6 às 14 horas, corria para casa para tomar um banho rápido e comer alguma coisa. E então, ia para o Santa Helena trabalhar das 16 às 24 horas. Chegava em casa por volta da 1 da manhã, dormia 4 horas e recomeçava tudo no dia seguinte. Nos fins de semana, quando não estava fazendo plantões extras, trabalhava como cuidadora. Eram 12 horas seguidas cuidando de pacientes particulares, por um valor que, embora menor que meu salário de enfermeira, fazia a diferença necessária para fechar as contas no final do mês. Minha alimentação se tornou apenas funcional. Comia o que conseguia levar do hospital ou preparava refeições rápidas e baratas em casa. Frequentemente jantava apenas um pão com manteiga ou uma xícara de café com bolachas. Perdi muito peso durante esse período, e meus colegas de trabalho sempre comentavam sobre minha aparência cansada e magra. Deixei de comprar roupas novas, de ir ao cabeleireiro, de fazer qualquer tipo de lazer. Minha vida se resumia a trabalhar, dormir e trabalhar novamente. O único gasto extra que me permitia era uma ligação ocasional para André, para saber como estavam os estudos e como ele estava se adaptando à faculdade. André raramente me visitava durante esses anos. Estava sempre ocupado com os estudos, com os estágios obrigatórios, com a nova vida universitária que havia construído. Quando nos encontrávamos, ele me contava sobre as aulas, sobre os professores, sobre como estava fascinado com o curso de medicina. Falava sobre como Ricardo e Luciana o apoiavam, sobre como eles estavam sempre presentes para tudo o que ele precisava. Ele nunca perguntou sobre minha vida durante esses encontros. Não por maldade ou desinteresse, mas porque eu sempre direcionava a conversa para ele, sempre perguntava sobre seus estudos, seus amigos, seus planos. Eu não queria que ele se preocupasse comigo ou suspeitasse dos sacrifícios que eu estava fazendo. Durante o segundo ano de faculdade, André me ligou algumas vezes pedindo conselhos sobre algumas matérias médicas. Ele sabia que eu tinha experiência na área de enfermagem, e nesses momentos, eu sentia que ele ainda precisava de mim. Ainda valorizava meu conhecimento e experiência. Conversávamos sobre casos clínicos, sobre a rotina hospitalar, sobre como lidar com a pressão de cuidar de pessoas que sofriam. Esses telefonemas se tornaram os momentos mais preciosos dos meus dias. Por alguns minutos, eu voltava a ser a mãe que meu filho procurava quando precisava de ajuda ou conselho. Ele me contava sobre pacientes que havia conhecido durante os estágios, sobre professores que admirava, sobre as dificuldades e alegrias de estudar medicina. Mas essas conversas se tornaram cada vez mais raras conforme André avançava no curso. Ele estava cada vez mais envolvido com a vida universitária, com grupos de estudo, com projetos de pesquisa. Tinha menos tempo e, aparentemente, menos necessidade de conversar comigo.
Durante o terceiro ano, André começou a namorar uma colega de faculdade. Ela se chamava Beatriz, vinha de uma família de médicos e compartilhava com ele não apenas a paixão pela medicina, mas também um contexto socioeconômico similar. Quando André me contou sobre ela, falou sobre os pais dela, sobre a clínica que a família possuía, sobre como ela o entendia de uma forma que ninguém mais conseguia. Beatriz frequentava a casa de Ricardo e Luciana, participava dos jantares de domingo, das comemorações familiares. André me contou que Luciana havia se afeiçoado muito a ela, que elas conversavam sobre moda, sobre viagens, sobre assuntos que mulheres da mesma classe social compartilhavam naturalmente. Eu nunca conheci Beatriz pessoalmente. André nunca a trouxe para me apresentar, nunca sugeriu que nos encontrássemos. Não era por malícia, mas simplesmente porque eu havia me tornado uma parte tão pequena da vida dele que apresentar a namorada para mim não parecia necessário ou relevante. Durante o quarto ano da faculdade, as coisas ficaram ainda mais difíceis financeiramente. Os juros do empréstimo que havia feito no terceiro mês haviam se acumulado, e eu estava pagando quase R$ 1.000 por mês apenas de juros. Para conseguir manter tudo em dia, precisei pegar um segundo empréstimo, dessa vez de R$ 15.000. Foi nessa época que comecei a vender algumas coisas pessoais para complementar a renda. Vendi a aliança de casamento que havia guardado, alguns móveis do apartamento, até mesmo o fogão antigo que havia substituído por um modelo mais barato e usado. Cada objeto vendido representava um pedaço da minha história, sendo sacrificado pelo futuro do meu filho. Minha saúde começou a dar sinais de que não conseguiria sustentar aquele ritmo por muito mais tempo. Desenvolveu uma gastrite crônica por causa da má alimentação e do estresse. Tinha dores constantes nas costas por causa das longas horas em pé. E sofria de insônia mesmo quando tinha tempo para dormir. Colegas de trabalho expressavam preocupação com minha aparência e meu estado de saúde. Algumas vezes, supervisores me chamaram para conversar sobre meu desempenho, notando que eu estava mais lenta, mais distraída, mais irritável do que o normal. Eu sempre inventava desculpas, dizia que estava passando por um período difícil, mas que tudo voltaria ao normal em breve. Vilma, minha colega mais próxima no São Lucas, era a única pessoa que sabia parcialmente da verdade. Ela sabia que eu estava fazendo sacrifícios para pagar a faculdade do André, mas não tinha ideia da extensão real desses sacrifícios. Ela frequentemente me oferecia comida extra que sobrava do hospital, me emprestava dinheiro quando via que eu estava particularmente apertada e me cobria em alguns plantões quando eu estava visivelmente exausta demais para trabalhar adequadamente. Foi Vilma quem me contou que seu irmão era diretor de uma universidade particular de medicina na Zona Oeste. Durante uma conversa casual, ela mencionou que ele sempre ficava impressionado com pais que faziam sacrifícios extremos para pagar a educação dos filhos, e que ele havia criado o hábito de reconhecer publicamente essas famílias durante as formaturas. Ele diz que é importante mostrar para os estudantes o valor do que os pais fazem por eles. Vilma me explicou. Muitos jovens não têm ideia dos sacrifícios que estão sendo feitos para que eles possam estudar. Eu ouvi aquilo com interesse, mas na época não imaginava que essa informação seria relevante para minha própria vida. André estudava em uma universidade diferente, e eu assumia que Ricardo eventualmente me incluiria nas comemorações da formatura, já que ele havia prometido contar a verdade sobre quem estava pagando os estudos. Durante o quinto e último ano da faculdade, André estava completamente absorvido pelos estudos. Era o ano do internato, dos estágios mais intensos, da preparação para a residência médica. Nossas conversas se tornaram ainda mais raras, limitadas a ligações rápidas nas quais ele me informava que estava bem e que os estudos estavam indo bem. Foi durante esse período que comecei a fantasiar sobre a formatura. Imaginava o orgulho que sentiria ao ver meu filho recebendo o diploma, a emoção de estar presente no momento em que ele se tornaria oficialmente um médico. Sonhava com a festa que eu organizaria depois, pequena, mas cheia de amor, para comemorar tudo o que tínhamos conquistado juntos.
Também fantasiava sobre o momento em que André descobriria a verdade sobre quem havia pagado seus estudos. Imaginava a surpresa em seus olhos, a gratidão, o reconhecimento de todos os sacrifícios que eu havia feito silenciosamente. Não era sobre ter crédito ou reconhecimento público, era sobre meu filho entender o quanto ele significava para mim e o quanto eu estava disposta a fazer por ele. Nos últimos meses antes da formatura, consegui finalmente quitar todas as mensalidades. Foram 5 anos pagando religiosamente R$ 3.500 por mês, totalizando exatos R$ 80.000. Somando os juros dos empréstimos que precisei fazer, o valor real que saiu do meu bolso foi bem maior, cerca de R$ 95.000. Quando fiz o último depósito, chorei no caixa eletrônico do banco. Não era tristeza, era uma mistura de alívio, orgulho e exaustão. 5 anos da minha vida haviam sido dedicados exclusivamente a garantir que meu filho se tornasse médico. 5 anos sem comprar uma roupa nova, sem fazer uma viagem, sem ter qualquer tipo de lazer, sem cuidar adequadamente da minha própria saúde. Ricardo nunca me procurou durante esses 5 anos para perguntar se eu estava conseguindo arcar com os custos, se precisava de ajuda, se a situação estava sendo muito difícil para mim. Ele simplesmente recebia os comprovantes de pagamento que eu enviava por e-mail e me agradecia brevemente, sempre dizendo que em breve ele conseguiria assumir os custos novamente. André também nunca questionou como as mensalidades estavam sendo pagas. Assumia que Ricardo estava cuidando de tudo, e eu preferia que fosse assim. Não queria que meu filho se sentisse culpado ou pressionado. Não queria que ele soubesse do preço real que seus estudos estavam custando. 2 semanas antes da formatura, comprei um vestido novo pela primeira vez em 5 anos. Era azul marinho, simples mas elegante, e custou R$ 200 que eu não tinha, mas que considerei um investimento necessário. Depois de tanto sacrifício, eu merecia estar bem vestida no dia mais importante da vida do meu filho. Também marquei um horário no cabeleireiro, algo que não fazia há mais de 2 anos. Queria estar bonita, queria que André se orgulhasse de mim quando me visse na plateia. Queria que ele soubesse que, mesmo tendo passado por dificuldades, eu continuava sendo sua mãe, e merecia estar presente no momento mais importante da vida dele. Na semana da formatura, liguei animada para Ricardo para confirmar os detalhes da cerimônia. Queria saber o horário exato, o endereço completo, se havia algum código de vestimenta específico. Estava mais ansiosa e feliz do que havia estado em anos. Finalmente, todo o sacrifício valeria a pena. Foi Luciana quem atendeu o telefone, e desde o primeiro momento percebi que havia algo diferente no tom de voz dela. Não era a educação fria de sempre, mas algo mais agressivo, mais territorial. Sandra, ela disse, sem qualquer cumprimento inicial, você não vai. Eu fiquei confusa por alguns segundos. Não vou aonde? Perguntei. À formatura. André pediu para eu ser a acompanhante oficial dele. Eu que cuidei dele todos esses anos. Eu que o incentivei. Eu que sou a mãe dele agora. Você? Você só atrapalharia um momento tão especial. As palavras dela me atingiram como um tapa na cara. Eu fiquei sem conseguir falar por vários segundos, tentando processar o que acabara de ouvir. Mas eu sou a mãe dele, consegui dizer, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Você foi a mãe dele, Luciana corrigiu, com uma frieza que eu nunca havia ouvido antes. Mas quem está sendo mãe dele agora sou eu. Quem o acompanha nas consultas médicas, quem conhece os amigos dele, quem está presente na vida dele. Você vive no passado, Sandra. André cresceu e não precisa mais de você. Ele é meu filho. Eu repeti, sentindo lágrimas começarem a formar nos meus olhos. Biologicamente, talvez, ela disse. Mas na prática, na vida real, eu sou a mãe dele. Eu sou quem ele procura quando precisa de conselho. Eu sou quem conhece a namorada dele. Eu sou quem faz parte da vida dele. Você é apenas uma lembrança do passado. Luciana, por favor. Eu tentei argumentar. Eu só quero ver meu filho se formar. Trabalhei tanto para isso. Sacrifiquei tanto. Sacrificou o quê?
Ela interrompeu com desdém. Você trabalha como enfermeira, Sandra. Você não tem condições de pagar uma faculdade de medicina. Foi Ricardo quem bancou tudo. Foi Ricardo quem fez os sacrifícios financeiros. Você não tem nada a ver com o sucesso do André. Mãe, naquele momento eu quase contei a verdade sobre quem havia realmente pagado as mensalidades. Quase gritei que havia sido eu quem trabalhou como escrava durante 5 anos, quem se matou de trabalhar, quem se endividou, quem abriu mão de tudo para garantir que André pudesse estudar. Mas algo me impediu de falar. André nem quer você lá. Luciana continuou, cada palavra sendo uma punhalada no meu coração. Ele me disse que seria constrangedor ter que explicar para os colegas e professores quem você é. Uma enfermeira de hospital público, com suas roupas simples e sua vida limitada. Ele prefere ser representado por uma família de verdade. Isso não é verdade, eu disse, mais para mim mesma do que para ela. É sim, ela insistiu. André é um jovem culto, educado, de boa família. Ele se envergonha das suas origens humildes, Sandra. Ele quer deixar o passado para trás e construir um futuro digno do homem que se tornou. Aquelas palavras foram o golpe final. A ideia de que meu filho se envergonhava de mim, de que eu representava algo constrangedor na vida dele, me destroçou completamente. Se você aparecer lá, Luciana concluiu, você só vai causar problemas para André. Você vai estragar o dia mais importante da vida dele. Se você realmente o ama, não vai fazer isso com ele. Desliguei o telefone e desmoronei. Chorei como não chorava desde o dia em que Ricardo me abandonou. 23 anos de dedicação, 5 anos de sacrifício extremo, e eu estava sendo proibida de ver meu próprio filho se formar. Meu coração partiu ali mesmo, mas eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria ligar para André. Queria confrontá-lo sobre o que Luciana havia me dito. Queria saber se era verdade que ele se envergonhava de mim. Mas outra parte de mim tinha medo de descobrir que ela estava certa. Passei a noite inteira sem dormir, alternando entre raiva e tristeza. Raiva de Ricardo por ter permitido que isso acontecesse. Raiva de Luciana por tentar me excluir. Raiva de mim mesma por ter sido tão passiva durante todos esses anos. Mas também tristeza profunda, uma dor no peito que parecia me corroer por dentro. Na manhã seguinte, liguei para Vilma e contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou indignada. Sandra, você não pode aceitar isso, ela disse. Você tem mais direito de estar naquela formatura do que qualquer pessoa no mundo. Você foi quem pagou os estudos dele. Foi quando contei para Vilma a verdade completa sobre os últimos 5 anos. Contei sobre os empréstimos, sobre os trabalhos extras, sobre os sacrifícios que fiz para pagar cada mensalidade. Ela ficou chocada. Meu irmão precisa saber disso, ela disse imediatamente. Ele não vai permitir que você seja excluída da formatura do seu próprio filho, especialmente sabendo que foi você quem tornou tudo possível. Não, eu disse. Eu não quero criar problemas para André. Se ele realmente não quer que eu vá, talvez seja melhor respeitar a vontade dele. André não sabe de nada, Vilma insistiu. Ele não sabe que foi você quem pagou os estudos dele. Se soubesse, tenho certeza de que a reação seria completamente diferente. Vilma tinha razão, mas eu ainda estava hesitante. Não queria forçar minha presença onde não era bem-vinda. Não queria ser motivo de constrangimento para meu filho no dia mais importante da vida dele. Pelo menos vá, Vilma me aconselhou. Vá e se esconda no fundo do auditório. Você merece ver seu filho se formar, mesmo que ele não saiba que você está lá. A ideia de ir secretamente para a formatura começou a fazer sentido para mim. Eu poderia ver André receber o diploma, poderia sentir o orgulho de estar presente no momento histórico e não causaria problemas para ninguém. No dia da formatura, acordei às 5 da manhã e comecei a me arrumar com todo o cuidado. Tomei um banho longo, fiz uma maquiagem leve mas caprichada, arrumei o cabelo da melhor forma que consegui. Coloquei o vestido azul marinho novo e me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta estava mais magra do que deveria, com algumas rugas que não existiam 5 anos antes, com mãos calejadas pelo excesso de trabalho. Mas havia uma dignidade naquele reflexo,
uma força que vinha de saber que eu havia dado tudo de mim pelo meu filho. Cheguei ao auditório da universidade 2 horas antes da cerimônia começar. Queria garantir que conseguiria um lugar no fundo, onde pudesse ver tudo, mas não ser vista. O prédio era impressionante, moderno e elegante, condizente com o valor das mensalidades que eu havia pagado durante 5 anos. Enquanto esperava a cerimônia começar, observei as famílias chegando. Pais e mães bem vestidos, alguns claramente ricos, outros de classe média, todos radiantes de orgulho. Muitos carregavam buquês de flores enormes, presentes caros, câmeras profissionais para registrar cada momento. Eu não tinha flores, não tinha presente caro, não tinha câmera profissional. Mas tinha algo que nenhuma daquelas famílias tinha. A certeza de que havia sacrificado 5 anos da minha vida para tornar aquele momento possível. Vilma chegou cerca de 1 hora antes da cerimônia e me encontrou no fundo do auditório. Ela vinha acompanhada de seu irmão, o diretor da faculdade, um homem distinto de cerca de 50 anos. Sandra, Vilma me apresentou. Este é meu irmão, Dr. Carlos. Ele me cumprimentou calorosamente e disse: Vilma me contou sua história. É uma honra conhecer uma mãe tão dedicada. Você não deveria estar escondida aqui no fundo, ele continuou. Você tem mais direito de estar na primeira fileira do que qualquer pessoa neste auditório. Eu expliquei sobre a situação com Luciana, sobre como eu não queria criar problemas para André. Dr. Carlos ouviu tudo com uma expressão séria. Isso é inaceitável, ele disse. Uma mãe que fez os sacrifícios que você fez merece ser reconhecida publicamente. Se me permite, gostaria de fazer um anúncio durante a cerimônia. Inicialmente, eu resisti à ideia. Não queria causar constrangimento. Não queria transformar a formatura do André em um drama familiar. Mas Vilma e Dr. Carlos me convenceram de que era importante que a verdade fosse conhecida. Às vezes, Dr. Carlos me disse, a verdade precisa ser dita, não para causar problemas, mas para fazer justiça. Quando Ricardo e Luciana chegaram, eu os vi de longe procurando lugares na primeira fileira. Luciana estava deslumbrante, vestida com um conjunto caro e elegante, carregando um buquê de rosas brancas enormes. Ricardo estava ao lado dela, com um sorriso orgulhoso no rosto, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que meu salário mensal. Eles realmente pareciam um casal perfeito, a família ideal para um jovem que estava se formando em medicina. Olhando para eles, eu quase conseguia entender por que André preferiria ser representado por aquela imagem de sucesso e elegância. A cerimônia começou com a entrada solene dos formandos. Eles vinham em fila, usando becas pretas e capelos, com expressões sérias e emocionadas. A música era majestosa, e a atmosfera estava carregada de solenidade e orgulho. Quando vi André no meio da fila, meu coração quase parou. Ele estava tão bonito, tão adulto, tão diferente do menino pequeno que eu costumava levar para a escola. 23 anos haviam se passado desde que ele nasceu, e ali estava ele, prestes a se tornar médico. André procurou com os olhos na plateia e acenou para Ricardo e Luciana na primeira fileira. O sorriso no rosto dele era radiante, cheio de felicidade e orgulho. Luciana levantou e acenou de volta, soprando beijos para ele como se fosse sua mãe biológica. Observando aquela cena, senti uma dor no peito que era quase física. Meu filho estava vivendo o momento mais importante da vida dele, e eu era apenas uma espectadora escondida, uma intrusa em sua felicidade. A cerimônia seguiu seu protocolo normal. O reitor fez um discurso sobre a importância da medicina, sobre a responsabilidade que os novos médicos estavam assumindo. Alguns professores foram chamados para falar, parabenizando a turma e compartilhando reflexões sobre a carreira médica. Durante os discursos, eu observava André na primeira fila dos formandos. Ele estava atento, ocasionalmente sussurrando algo para os colegas ao lado, parecendo completamente confortável e feliz. Era difícil acreditar que aquele jovem seguro e bem-sucedido havia crescido no meu apartamento pequeno, comendo as refeições simples que eu preparava.
Então, Dr. Carlos subiu ao púlpito para fazer um anúncio especial. Meu coração começou a bater mais forte. Antes de prosseguirmos com a entrega dos diplomas, ele disse, sua voz ecoando claramente pelo auditório. Gostaria de fazer um reconhecimento especial. Durante estes 5 anos de curso, testemunhamos muitas famílias fazendo sacrifícios para garantir que seus filhos pudessem se formar. Mas hoje quero destacar uma história particularmente tocante. O auditório ficou em silêncio absoluto. Eu podia ver André na primeira fila, com uma expressão confusa, sem entender para onde aquele discurso estava indo. Durante os 5 anos deste curso, doutor, Carlos continuou. Uma mãe fez sacrifícios extraordinários para garantir que seu filho pudesse se formar. Ela trabalhou em múltiplos empregos, fez empréstimos, passou fome, abriu mão de tudo o que era importante para ela. Trabalhou muitas vezes 36 horas seguidas para pagar as mensalidades integralmente. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que as pessoas ao meu redor podiam ouvir. Na primeira fila, André estava começando a parecer nervoso, como se estivesse pressentindo algo. Esta mãe, Dr. Carlos prosseguiu, pagou pontualmente, durante 5 anos consecutivos, todas as mensalidades do curso de medicina do seu filho. Foram R$80 mil investidos com amor incondicional e determinação inabalável. O murmúrio começou a se espalhar pelo auditório. Algumas pessoas começaram a se virar, procurando identificar de quem Dr. Carlos estava falando. Gostaríamos de agradecer publicamente, ele disse, sua voz agora mais forte e clara. A senhora Sandra, mãe exemplar, que com imenso sacrifício e amor maternal, tornou possível que seu filho André realizasse o sonho de se formar em medicina. O auditório inteiro explodiu em aplausos. Todas as pessoas se viraram procurando por mim, e eu saí de trás da coluna onde estava escondida. Por um momento fiquei paralisada, sem saber o que fazer. André ficou visivelmente em choque no palco. Eu podia ver a confusão total no rosto dele, a surpresa, o início do reconhecimento lento da verdade. Ele olhou para a primeira fileira, onde Ricardo havia abaixado completamente a cabeça e Luciana estava com o rosto pálido como papel. Meu filho desceu correndo do palco, abrindo caminho entre os colegas e procurando por mim na multidão. O auditório inteiro continuava aplaudindo, e algumas pessoas começaram a se levantar. Quando nossos olhos se encontraram, eu vi tudo o que precisava ver. Ele sabia. Finalmente, ele sabia toda a verdade. André correu pelo corredor central e me encontrou no fundo do auditório. Quando chegou até mim, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele me abraçou com uma força que eu não sentia há muitos anos, como se estivesse tentando compensar todo o tempo perdido em um único abraço. Mãe, ele disse, sua voz embargada pela emoção. Me perdoa. Eu não sabia de nada. Perdoa por ter acreditado nas mentiras, perdoa por ter me afastado de você, perdoa por não ter valorizado tudo o que você fez por mim. Eu segurei o rosto dele entre as minhas mãos, olhando nos olhos que eram iguais aos meus. Não tem nada para perdoar, eu disse, tentando controlar minha própria emoção. Você é meu filho, e eu faria tudo de novo sem hesitar. Obrigado, ele disse. Obrigado por nunca desistir de mim. Obrigado por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Obrigado por fazer sacrifícios que eu nem imaginava. A plateia continuava aplaudindo, e eu podia ver pessoas se aproximando para nos cumprimentar. Colegas de André, professores, outros pais que queriam conhecer a mãe que havia feito tanto sacrifício pelo filho. O reconhecimento que eu nunca havia buscado estava finalmente acontecendo. Doutor. Carlos desceu do palco e se aproximou de nós. Senhora Sandra, ele disse, seria uma honra se a senhora pudesse acompanhar André ao palco para a entrega do diploma. André segurou minha mão firmemente. Mãe, você merece estar lá comigo. Sem você, nada disso seria possível. Subimos juntos ao palco de mãos dadas. O auditório inteiro se levantou e nos aplaudiu. Quando André recebeu o diploma, ele o segurou junto comigo,
e nós posamos para as fotos oficiais juntos. Era o momento que eu havia sonhado durante 5 anos, e estava sendo ainda mais especial do que eu havia imaginado. Luciana tentou se aproximar algumas vezes durante os cumprimentos, mas André a ignorou completamente. Ela ficou parada no meio do corredor, claramente constrangida, sem saber como reagir à situação que havia se criado. Depois de alguns minutos, quando a emoção inicial passou, eu caminhei até a primeira fileira, onde Luciana ainda estava sentada ao lado de Ricardo. Ela me olhou com uma expressão que misturava vergonha, raiva e desespero. Obrigada, eu disse, minha voz calma mas firme, por cuidar tão bem do meu filho durante esses anos. Agora ele já sabe quem realmente sempre esteve ali por ele, quem realmente fez os sacrifícios necessários para que ele chegasse até aqui. Não precisei gritar, não precisei me vingar, não precisei humilhá-la publicamente. A verdade havia feito tudo isso por mim. 23 anos de dedicação, 5 anos de sacrifício extremo, haviam sido reconhecidos na frente de todos que importavam. Ricardo tentou se aproximar de mim, balbuciando algo sobre explicações e mal-entendidos, mas eu o ignorei completamente. Ele havia perdido qualquer direito de conversar comigo no momento em que permitiu que eu fosse excluída da formatura do meu próprio filho. A cerimônia continuou, mas agora era completamente diferente. André não voltou para se sentar na área reservada aos formandos. Ele permaneceu ao meu lado, segurando minha mão, me apresentando para seus colegas como a mãe que havia tornado tudo possível. Esta é minha mãe, ele dizia para cada pessoa que se aproximava. Ela trabalhou como uma heroína para pagar meus estudos. Eu não fazia ideia dos sacrifícios que ela estava fazendo. Os colegas de André ficaram visivelmente impressionados. Muitos me cumprimentaram com respeito e admiração. Alguns compartilharam suas próprias histórias sobre sacrifícios familiares. Pela primeira vez em anos, eu me senti valorizada, reconhecida, importante. Durante a festa que aconteceu após a cerimônia oficial, André me levou para conhecer seus professores favoritos. Eles me cumprimentaram calorosamente, elogiaram o filho que eu havia criado, reconheceram a importância do que eu havia feito. André sempre foi um dos nossos melhores alunos, disse a doutora Márcia, professora de cardiologia. Agora entendemos de onde vem essa determinação e essa força de caráter. Beatriz, a namorada de André, também se aproximou para me conhecer. Ela foi educada e respeitosa. Disse que André sempre falava de mim com carinho, mas que ela não tinha ideia da extensão dos meus sacrifícios. Ele sempre dizia que você era uma pessoa muito importante na vida dele, ela me disse. Agora eu entendo por quê. No final da noite, André me acompanhou até o estacionamento. Estávamos os dois emocionalmente exaustos, mas também cheios de uma felicidade que eu não sentia há anos. Mãe, ele disse, eu quero que você saiba que a partir de hoje, as coisas vão ser completamente diferentes. Eu quero você na minha vida. Quero que você seja parte de tudo o que eu vou construir a partir de agora. Eu sempre estive na sua vida, filho, eu respondi. Mesmo quando você não sabia, mesmo quando outros tentavam me apagar dela. Eu sei, ele disse. E isso me faz admirar você ainda mais. Eu quero compensar todo o tempo perdido. Quero retribuir todo o amor que você me deu. Você não me deve nada, eu disse. Ver você se formar, saber que você realizou seu sonho, isso já é toda a recompensa que eu preciso. Não, ele insistiu. Eu quero pagar de volta cada centavo que você gastou comigo. Vou assumir todas as suas dívidas. Vou cuidar de você como você cuidou de mim. Saí daquela formatura de mãos dadas com André, deixando Luciana e Ricardo para trás. Finalmente, sabendo o meu verdadeiro valor. 23 anos de dedicação, 5 anos de sacrifício silencioso, haviam sido reconhecidos da forma mais pública e emocionante possível. Durante o caminho para casa, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Por anos, eu havia me sentido inadequada, como se não fosse suficiente para o meu filho.
Havia aceito ser colocada de lado, havia permitido que outras pessoas tomassem meu lugar na vida dele. Havia acreditado que talvez eu realmente não fosse importante o suficiente. Mas no final, o amor verdadeiro sempre prevalece. Não o amor que vem com presentes caros e casas grandes, mas o amor que vem com sacrifício, com dedicação, com presença constante mesmo quando não é reconhecida. O amor que trabalha em silêncio, que se sacrifica sem reclamar, que persiste mesmo quando é ignorado. 3 meses depois da formatura, André começou a trabalhar como médico residente em um hospital público. Ele me liga todos os dias para contar sobre os casos que atende, para pedir conselhos baseados na minha experiência como enfermeira, para dividir comigo as alegrias e as dificuldades da profissão que escolheu. Nossa relação se tornou mais forte e verdadeira do que nunca. André entende agora o que significa amor incondicional, sacrifício genuíno, dedicação sem limites. Ele sabe que pode contar comigo para sempre, independente do que aconteça, e essa certeza fortaleceu nosso vínculo de uma forma que eu nem imaginava ser possível. Ricardo tentou se aproximar algumas vezes depois da formatura, mas André deixou claro que não tinha interesse em manter uma relação próxima com o pai. Ele teve 23 anos para ser presente de verdade, André me disse. Agora eu sei quem realmente sempre esteve aqui. Quem realmente fez sacrifícios por mim. Luciana me mandou uma mensagem algumas semanas após a formatura, pedindo desculpas pelo que havia dito. Ela admitiu que estava com ciúmes, que tinha medo de perder o lugar que havia construído na vida do André, que não tinha conhecimento dos sacrifícios que eu estava fazendo. Eu não respondi à mensagem. Algumas feridas não precisam ser curadas, apenas aceitas e superadas. Hoje, André está construindo sua carreira médica e eu faço parte de cada passo dessa jornada. Ele me conta sobre os planos para a especialização, sobre os pacientes que mais o marcam, sobre os desafios e as recompensas de salvar vidas. Somos uma família pequena, mas somos uma família verdadeira, unida por laços que foram testados e aprovados pelas circunstâncias mais difíceis. Quando olho para trás, vejo que todos os sacrifícios valeram a pena. Não apenas porque meu filho se formou em medicina e está realizando seu sonho, mas porque nossa relação se tornou autêntica, baseada em verdade, respeito e gratidão mútua. André sabe agora o que significa amor de mãe verdadeiro, e isso é um presente que ele carregará para sempre. As pessoas às vezes me perguntam se eu me arrependo de ter feito tantos sacrifícios, se não foi difícil demais, se valeu a pena abrir mão de tanto pela educação do meu filho. Eu sempre respondo que o amor de mãe não calcula custos, não pesa sacrifícios, não mede esforços. O amor de mãe simplesmente faz o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, pelo tempo que for necessário. Hoje eu sei que meu valor como mãe nunca dependeu do reconhecimento dos outros. Nunca dependeu de estar na primeira fileira de eventos sociais. Nunca dependeu de ter dinheiro ou status. Meu valor estava nos sacrifícios silenciosos, no amor incondicional, na força que encontrei para nunca desistir mesmo quando me sentia sozinha e desvalorizada. A verdade sempre encontra um caminho para a luz. Pode demorar anos, pode ser doloroso, pode exigir paciência e resistência, mas ela sempre emerge. E quando isso acontece, não precisamos gritar, não precisamos nos vingar, não precisamos humilhar ninguém. A verdade fala por si só. E isso é mais poderoso do que qualquer palavra que possamos dizer. Meu filho sabe agora quem eu sou, o que eu fiz por ele, o quanto eu o amo. Ele sabe que pode contar comigo para sempre, que eu estarei sempre aqui, independente do que aconteça. E isso é tudo o que uma mãe precisa. Saber que seu amor foi reconhecido e correspondido. 6 meses após a formatura, André quitou todos os meus empréstimos. Ele insistiu em fazer isso. Disse que era sua responsabilidade assumir as dívidas que foram criadas por causa dos seus estudos. Tentei resistir, mas ele foi inflexível. Mãe, ele me disse, você gastou os melhores anos da sua vida pagando minha educação. Agora é minha vez de cuidar de você.
Ele também insistiu em me ajudar a comprar um apartamento novo, maior e em um bairro melhor. Você merece ter conforto, ele disse. Você merece ter uma vida digna depois de tanto sacrifício. O apartamento novo tem 2 quartos, uma sala ampla, uma cozinha moderna onde posso cozinhar sem esbarrar nas paredes. Há uma pequena varanda onde tomo café da manhã nos fins de semana, olhando para o movimento da rua. É simples, mas é meu, e foi comprado com o amor e a gratidão do meu filho. André também me convenceu a diminuir minha carga horária de trabalho. Você trabalhou demais durante muitos anos, ele me disse. Agora pode trabalhar porque gosta, não porque precisa. Deixei o emprego no Hospital Santa Helena e mantive apenas o do São Lucas, trabalhando em horário normal, sem plantões extras. Pela primeira vez em anos, tenho tempo para cuidar de mim mesma. Voltei a fazer as unhas, a cortar o cabelo regularmente, a comprar roupas quando preciso. São pequenos luxos que eu havia esquecido que existiam. Simples prazeres que sacrifiquei durante tanto tempo. André me visita pelo menos 2 vezes por semana. Às vezes vem sozinho, às vezes traz Beatriz, que se tornou uma presença carinhosa em nossas vidas. Eles me contam sobre o trabalho no hospital, sobre os casos interessantes, sobre os planos para o futuro. Beatriz está fazendo residência em pediatria e André decidiu se especializar em cardiologia. Nas nossas conversas, André frequentemente expressa admiração pelo que eu fiz durante aqueles 5 anos. Eu não consigo acreditar que você trabalhou tanto, ele diz. Não consigo imaginar a força que você teve para aguentar tudo isso. Eu sempre respondo que foi o amor por ele que me deu essa força. Que quando uma mãe ama de verdade, ela encontra recursos dentro de si que nem sabia que existiam. Que o cansaço, a dor, as dificuldades se tornam suportáveis quando há um propósito maior por trás de tudo. 1 ano após a formatura, André me contou que havia confrontado Ricardo sobre as mentiras que foram contadas durante todos aqueles anos. Eu perguntei por que ele nunca me disse que era você quem estava pagando meus estudos. André me relatou. Ele tentou se justificar, disse que queria me proteger, que achava melhor eu não saber. André também confrontou Luciana sobre a tentativa de me excluir da formatura. Ela tentou se justificar, ele me contou. Disse que estava com medo de perder seu lugar na família, que se sentiu ameaçada pela sua presença. Mas isso não justifica o que ela fez. Hoje, André mantém uma relação educada, mas distante com Ricardo e Luciana. Ele comparece aos eventos familiares quando é absolutamente necessário, mas deixou claro que eu sou sua prioridade, que nossa relação vem em primeiro lugar. Eles tiveram sua chance de fazer a coisa certa, ele me disse. Agora eu sei quem realmente merece minha lealdade. Durante este último ano, algumas pessoas me perguntaram se eu sinto raiva de Ricardo e Luciana pelo que fizeram. A resposta é não. Não sinto mais raiva, não alimento ressentimentos. O que eles fizeram foi errado, mas serviu para mostrar a André quem eu realmente sou, qual é o valor real do amor maternal. Se não fosse por aquela tentativa de me excluir da formatura, André talvez nunca tivesse descoberto a verdade sobre quem pagou seus estudos. Talvez tivesse continuado vivendo na ilusão de que Ricardo era o provedor, de que Luciana era a verdadeira figura materna. De forma irônica, a crueldade deles acabou servindo à justiça. Hoje eu trabalho apenas 40 horas por semana. Tenho fins de semana livres, posso viajar ocasionalmente. André insiste em me dar uma ajuda mensal para garantir que eu tenha conforto. E embora eu tenha resistido inicialmente, acabei aceitando. É minha forma de retribuir tudo o que você fez, ele diz. Nas minhas horas livres, comecei a fazer trabalho voluntário em uma creche comunitária perto de casa. Cuido de crianças cujas mães trabalham e não têm onde deixá-las, e isso me traz uma satisfação profunda. É minha forma de retribuir para o mundo um pouco do amor que recebi de volta do meu filho. Algumas das mães da creche são muito jovens, outras são sozinhas como eu fui. Quando vejo seus esforços, seus sacrifícios, sua dedicação, eu me reconheço nelas. Frequentemente, ofereço conselhos, conto minha experiência e sempre digo a mesma coisa.
O amor de mãe é a força mais poderosa do mundo. Nunca duvidem do valor do que vocês estão fazendo. Recentemente, André me disse que quer ter filhos no futuro próximo e que espera que eu seja uma avó muito presente na vida deles. Quero que meus filhos conheçam a mulher mais forte que eu conheço, ele disse. Quero que eles entendam o que significa amor incondicional através do seu exemplo. A ideia de ser avó me enche de alegria. Imagino-me cuidando dos netos de André, ensinando para eles as mesmas lições de amor e dedicação que tentei ensinar para ele. Imagino-me contando para eles a história de como sua avó trabalhou incansavelmente para garantir que o pai deles pudesse se tornar médico. Quando olho para o futuro, vejo possibilidades que não existiam há 2 anos. Vejo viagens que posso fazer, experiências que posso ter, relacionamentos que posso cultivar. Pela primeira vez em décadas, tenho tempo e energia para pensar em mim mesma, para considerar o que eu quero da vida além de ser mãe. Mas ser mãe continua sendo minha identidade mais importante, minha fonte de maior orgulho. A diferença é que agora essa identidade é reconhecida, valorizada, celebrada. André me inclui em suas decisões importantes, me consulta sobre questões profissionais e pessoais, me trata com o respeito e o carinho que sempre mereci. Nas noites quietas, quando estou sozinha no meu apartamento novo, às vezes penso em como minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse tomado decisões diferentes ao longo do caminho. Se eu tivesse lutado mais para manter André comigo quando ele era adolescente. Se eu tivesse confrontado Luciana antes. Se eu tivesse contado para André sobre os sacrifícios financeiros que estava fazendo. Mas então eu percebo que talvez as coisas tenham acontecido exatamente como deveriam acontecer. Talvez fosse necessário que André vivesse aquela experiência de abundância material para que pudesse, mais tarde, reconhecer o valor real do amor incondicional. Talvez fosse necessário que eu passasse por aqueles anos de sacrifício para que minha força e dedicação fossem completamente reveladas. O que importa é que chegamos onde precisávamos chegar. André é um médico realizado, um homem bom, uma pessoa que entende o valor do sacrifício e da dedicação. Eu sou uma mãe reconhecida, respeitada, amada da forma como sempre mereci ser. Nossa relação é sólida, baseada em verdade e gratidão mútua. Às vezes, quando André me liga para contar sobre um paciente que salvou, sobre uma cirurgia que deu certo, sobre uma família que ele ajudou, eu sinto um orgulho que é difícil de descrever. Não é apenas orgulho pela conquista profissional dele, mas orgulho por saber que contribuí para formar o caráter que permite a ele ser um médico dedicado e compassivo. Cada vida que André salva, cada família que ele ajuda, cada momento de alívio que ele proporciona a um paciente em sofrimento, é também resultado dos anos que dediquei à sua formação. Os valores que tentei ensinar para ele, a importância da dedicação e do sacrifício pelo bem dos outros, tudo isso está presente na forma como ele exerce sua profissão. Hoje eu sei que meu valor como pessoa, como mulher, como mãe, nunca dependeu da aprovação ou reconhecimento dos outros. Meu valor estava presente desde o primeiro dia em que segurei André nos braços, desde a primeira noite que passei acordada cuidando dele quando estava doente, desde a primeira vez que abri mão de algo importante para garantir que ele tivesse o que precisava. A verdade é que eu sempre fui uma mãe extraordinária. Sempre fui uma mulher forte, dedicada, capaz de grandes sacrifícios por amor. O que mudou não foi quem eu sou, mas sim o reconhecimento dessa realidade pelas pessoas que importam. André sabe agora que teve a sorte de ter uma mãe que nunca desistiu dele, que trabalhou incansavelmente pelo seu sucesso, que colocou o bem-estar dele acima de qualquer outra consideração. Ele sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, a qualquer momento, pelo resto de nossas vidas. E eu sei que criei um homem bom, um profissional competente, uma pessoa que entende o valor do amor verdadeiro. Sei que os anos de sacrifício não foram em vão, que cada hora extra trabalhada, cada refeição perdida, cada noite mal dormida, tudo contribuiu para formar o homem admirável que André se tornou. No final das contas,
essa é a maior recompensa que uma mãe pode ter. Saber que seu filho se tornou alguém de quem ela pode se orgulhar. Alguém que carrega dentro de si os valores que ela tentou ensinar. Alguém que entende e valoriza o amor incondicional que recebeu. Eu segui em frente, construí uma vida nova ao lado do meu filho, finalmente recebendo o reconhecimento e o amor que sempre mereci. Mas até hoje me pergunto, quando alguém tenta te apagar da vida da pessoa que você mais ama, quando tentam te fazer acreditar que você não tem valor, que você não é importante, o que você faria? Você se calaria como eu fiz por tanto tempo? Ou encontraria uma forma de mostrar sua verdade antes que fosse tarde demais?